Obrigada, presidenta. Gosto de repetir isso. Hoje é um dia importante para repetir, presidenta. Parabéns aí por estar conduzindo a mesa. Muito importante a nossa presença ocupando todos os espaços. Gostaria de aqui, nesse momento, no plenário, saudar os nobres deputados que ainda estão aí nesse frio glacial, aguardando seu tempo de fala, resistindo. Seguimos juntos aí, mas hoje eu queria trazer um assunto que é menos humorado do que a nossa fala sobre o ar-condicionado, mas é sobre memória, verdade e justiça. Em tempos como esse, é fundamental a gente reafirmar a necessidade que, para ter uma nação plena, um Brasil que seja total, soberano, de sua democracia plena para todos e todas, ele vem da construção da memória, da verdade e da justiça do que veio antes, né? Um país que não valoriza a memória de seus marcos históricos está fadado a repetir as mesmas injustiças, os mesmos desvios da história. E aí, no último dia 31 de março, estimulado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ou ele tem lapso de memória, ou de fato está com uma memória comprometida com outros algozes, com outros torturadores, diversas pessoas foram às ruas comemorar o golpe que levou à ditadura militar em 64, levando a diversas torturas, mortes e desaparecimento de diversos brasileiros. Mas nessa data também, nós não fomos às ruas por isso. Fomos relembrar da maior chacina desse estado aqui do Rio de Janeiro, que foi a chacina da Baixada. Durante 14 anos, ainda seguimos cobrando pela memória, pela verdade e justiça aos 29 jovens que foram executados em 2005. 29 jovens que foram executados entre o município de Nova Iguaçu e Queimados, em um trajeto de 15 quilômetros. 29 jovens que foram executados por policiais do 15º Batalhão. Policiais esses que, naquela altura, faziam represálias ao novo comandante do batalhão, que havia denunciado 60 policiais por desvio de conduta. Ou seja, ali aquele chefe de batalhão, para sofrer retaliação das mudanças políticas no batalhão, a alternativa foi a execução, a chacina de 29 jovens moradores de Nova Iguaçu e de Queimados. E já fazem 14 anos, senhora presidenta, que são 14 anos de impunidade. Porque lembramos que o Ministério Público denunciou 11 policiais militares por esses crimes. No entanto, em outubro e em novembro de 2016, seguiu a tentativa de queima de arquivo. Uma tragédia que um policial foi morto dentro do batalhão, quando estava preso no batalhão com 8 facadas. Era um policial que ia depor sobre o caso da chacina. Bem como um outro policial que, em liberdade, negociava a delação premiada dos 29 casos. Este foi executado a tiros, com 15 tiros. Ou seja, 2 policiais militares que, de alguma forma, se levantaram para relatar o ocorrido naquela fatídica noite de 2005, onde foram mortos 29 jovens, eles também foram executados. Ou seja, em resumo, são 14 anos de impunidade e da negação da memória, da verdade e da justiça, inclusive a esses profissionais de segurança pública que, de alguma forma, tentaram levantar a verdade dessa história. Porque até hoje, embora tenham sido 29 disparos a jovens numa incursão de 15 quilômetros, apenas um policial, até os dias de hoje, foi preso por conta dessa chacina. E essa chacina, ela só não cai em esquecimento porque há 29 mães vítimas de violência do Estado que tiveram seus filhos executados, que seguem caminhando, que fazem da sua dor, do seu luto, motivo para a luta, que fazem da execução de seus filhos motivo para lutar por um Estado democrático de direito que não execute mais jovens como os filhos delas. E aí, isso parece há 14 anos atrás, no entanto, segue nos dias de hoje. Rememorar também que 2 dias antes, no dia 29 de março, o jovem Lucas foi morto na favela Parque Royal, na ilha, com um tiro de fuzil
pelas costas. A mochila de Lucas sumiu, não estava com ele, não estava junto com o corpo. Testemunhas que presenciaram a execução, porque não havia troca de tiros, não havia troca com traficantes, muito pelo contrário, havia um jovem de 17 anos que com a mochila nas costas voltava da escola para casa. Esse jovem de 17 anos, executado com um tiro nas costas, a mochila dele sumiu. E o que os policiais alegam é que ele carregava arma e droga. Ou seja, quando a gente vem aqui, quando a deputada Renata vem aqui e nos esclarece sobre a brutalidade de uso de snipers na nossa segurança pública, tem a ver com a naturalização da morte desses jovens e não com o Estado que não faz se cumprir as leis. Ou seja, agora virou rotina. Você fala que um jovem favelado estava com droga, estava com arma, pronto. Se justifica a execução desse jovem, porque era isso, ele nasceu no lugar errado, na hora errada. Com certeza, deputada. Me concede uma parte, excelentíssima deputada Dani Monteiro. Acho que é importante a gente relembrar a recente história que a gente tem no Rio de Janeiro com relação às operações policiais, né? Não é à toa que quando se mata um suposto traficante com um suposto fuzil, a gente precisa relembrar aqui o caso no Chapéu Mangueira de um morador negro, ele, que estava portando um guarda-chuva que foi considerado, confundido como um fuzil. A gente teve o mesmo caso também no Complexo do Alemão, quando um senhor que portava uma bengala, uma muleta, que foi confundida com fuzil, e esse senhor foi baleado. Enfim, nesse caso, a gente precisa olhar com muito cuidado que o que se está pedindo é um crime contra a humanidade, que se cometa um crime contra a humanidade. A gente sequer, quando olha isso, não tem pena de morte oficialmente, porque o governador Witzel promulga a pena de morte quando ele diz para esse policial que ele tem que julgar no chão da favela entre a vida e a morte. A gente está em um retrocesso de civilidade e da mostra concreta para a nossa sociedade da incompetência desse governador de apresentar uma política pública que reduza o número de homicídios, seja da população, seja dos policiais. Muito obrigada, Dani Monteiro. Nada. Muito boa parte, deputada Renata Souza. E vale lembrar, né, porque são inúmeros casos. Cada vez mais a gente vai somando história de jovens que para a segurança pública é dado. E, na verdade, são vidas inteiras interrompidas, são famílias desmembradas. Quantos casos? Guarda-chuva, saco de pipoca, mochila com drogas que não existia. Estamos acumulando casos de barbárie no nosso Estado. Não há combate à violência, à insegurança pública que se instaurou no nosso Estado democrático com mais armas, com mais tiros. Isso é inconcebível, é só a gente fazer as contas. A arma de fogo, ela serve para matar, mais arma de fogo é mais tiro. Por que a gente não segue respondendo da onde vêm os fuzis que vão para as favelas? Tanto se falam aqui de jovens negros favelados com fuzil, chama de vagabundo e tudo mais. E quem leva esse fuzil lá? Da onde vem essa arma? Da onde vem as balas? Da onde vem as drogas que entram na favela? Se já se sabe que isso não é produzido lá. Então, são tempos difíceis que vivemos. Cada vez mais e mais jovens são executados por um Estado que não reconhece o seu direito à vida, o seu direito a existir e resistir nesse Estado, e seguem executando eles. E por conta disso, para fazer valer a memória, a verdade e justiça, aqui nessa casa, na data de hoje, protocolamos um projeto de lei que se chama Memória, Verdade e Justiça nas Salas de Aula. É necessário que o relatório da Comissão Nacional da Verdade e Justiça, bem como o relatório da Comissão Estadual, sejam difundidos na escola. Não podemos naturalizar a chacina, não podemos naturalizar execução. E se há dúvidas hoje, se acreditam que é uma questão de posição política, que olhemos a nossa história, que olhemos o que foram os 21 anos de chumbo da ditadura militar que se instaurou aqui no Brasil,
que lembremos daqueles que foram de aço nesses anos de chumbo. Então, para fazer valer a verdade, a memória e a justiça, resistimos aqui e existimos do lado de fora. A juventude negra, ela quer viver, ela quer oportunidade de trabalho, ela quer educação, ela quer profissionalização. A gente quer baile funk, sim, porque isso é cultura para quem tem, historicamente, o entorno da sua vida negado. E a gente quer fazer valer, sim, o nosso direito à vida nesse Estado. Não aceitaremos execução dos nossos, não aceitaremos calados, em silêncio, porque nossos mortos têm voz. Os 29 jovens executados na Baixada, as suas famílias têm vozes. Eu aqui, Renata Souza, Mônica Francisco, temos vozes e vamos seguir utilizando essa tribuna como local de denúncia da barbárie que vem se instaurando no nosso Estado, mas também local de promoção de ideias, do debate democrático e da construção de políticas públicas que valorizem a vida do ser humano e não a execução deles. Obrigado, senhora presidenta. Segue o baile.